O golpe militar desferido pelos militares no dia 31 de março, 1º de abril de 1964, está completando 50 anos. Era um tempo de turbulências na economia. Basta dizer que a inflação acumulada em um ano chegou a 80% e as riquezas do Brasil estavam encolhendo. Havia também falta de gêneros de primeira necessidade, alguns deles racionados, como é o caso do açúcar. A distribuição da energia e da água era precária. O mundo estava dividido pela Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. O embaixador americano do Brasil, Lincoln Gordon, teve papel destacado na derrubada do presidente João Goulart. Para debater o que aprendemos com o golpe militar, convidamos os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate. Deputado Mendes Tame, 50 anos depois, como é que o senhor vê o golpe? Na verdade, algo que poderia ter sido evitado. Tudo aquilo que nós conseguimos de positivo durante aquele período poderia ter sido conseguido num sistema civilizado e democrático. Na realidade, se fala muito que foi um período economicamente auspicioso. No entanto, teve problemas e teve pontos positivos, como todos os períodos da nossa história. Teve aspectos positivos? Teve. Foi na época dos militares que surgiu o Proálcool, que até hoje coloca o Brasil na dianteira da produção de biocombustíveis, ao lado dos Estados Unidos, que foi construído Itaipu, que sem Itaipu seria um grande problema. Ou seja, há alguns pontos positivos, sem dúvida, mas o que houve de negativo é muito pesado. Nós tivemos a inflação multiplicada por 4. Era em torno de 80, quando eles saíram 20 anos depois, os militares deixaram uma inflação de 240. Multiplicaram 140? 240% ao ano. A dívida externa multiplicaram por 30, e naquela época, o grande devedor era o Estado, diferentemente de hoje, em que o Estado deve 40% da dívida externa, deve 100 bi, e tem de reservas mais de 300 bilhões, portanto, é credor líquido. Também, o caso da concentração de renda, medida pelo índice Gini, que não deixa nenhuma dúvida, mostra que foram 20 anos concentrando renda e, portanto, um crescimento em cima dos mais pobres. Tudo isso é um custo que acabou tendo que ser pago no futuro, na hora que nós conseguimos debelar a inflação, foi só no governo Fernando Henrique Cardoso, quando começou-se a criar uma efetiva rede de proteção social, também foi no governo Fernando Henrique Cardoso, e nós, de lá para cá, tivemos uma nova fase neste governo. Este é o fato que nós deveríamos estar tentando sempre lembrar. O fim da inflação, o início de uma rede de proteção social, esses são fatos positivos, proativos, que nos ajudam a mostrar caminhos. É claro que ficar relembrando 50 anos da Revolução nos alenta para aquilo que esperamos que nunca mais volte a ser feito. Deputado Gonzaga Patriota, como é que o senhor vê o golpe de Estado desferido em 64 pelos militares, 50 anos depois? Qual é a sua opinião? Houve também muita violência, né? Olha, Tarcísio, eu acho que de positivo o que ficou desse golpe militar foi a marca na história para que nunca mais aconteça no Brasil o que aconteceu. Eu era pré-adolescente, adolescente, tinha 14, 15, 16 anos, e eu me lembro que acompanhei de perto, até porque eu comecei a trabalhar nessa época. Eu era telegrafista lá do trem, da rede ferroviária, maquinista, me meti lá com sindicatos de ferroviários e logo completei 18 anos, criei o MDB na cidade que eu morava, Salgueiro, por ali afora,
E o presente que eu ganhei lá foi logo a demissão do meu emprego federal. Eu já era casado, casei com 17 anos, já tinha 3 filhos. E aí eu comecei a acompanhar mais de perto, a ver, a sentir na pele aquela coisa horrível que quase que não acaba nunca. A gente viu o grande deputado Mendes Time aqui falar na Itaipu, que fora construída naquele tempo, pró-álcool e coisa pouca, mas ele próprio já mostrou aqui quanto era a dívida externa, 5 bilhões, e ela ficou em 50 bilhões de dólares, e assim por diante. A gente não podia falar, os meios de comunicação, e você é jornalista há muito tempo também, eram brecados, a sociedade não se organizava em associações, em sindicatos, e só os que tinham coragem. Eu lembro que saía lá da estação do trem, Salgueiro, e eu já tinha um danado de um jipe, e a gente conseguia assaltar uma coletoria, cruzar para o Ceará, mandar aquele pouco dinheiro para ir lá para o Araguaia, aquelas coisas, mas isso foi muito pesado, até porque quem teve a sorte de não ser preso, torturado, ele foi infelicitado em sua liberdade de falar. E basta que o telespectador faça um paralelo quando terminou esse golpe militar com a nova Constituição, ou antes dela, com a mudança da nova República, os movimentos que alcançaram a população para brigar por eles, ainda o que era o Brasil, um salário mínimo de 40 dólares. Eu me lembro que na universidade eu era o presidente do diretório e brigava por um salário mínimo de 100 dólares. E se fosse 100 dólares hoje, a gente estava frito, estava com 200 e poucos reais de salário mínimo. Hoje, graças a Deus, a gente tem 300 e poucos dólares. A liberdade que a gente conquistou com essa nova Constituição, a interiorização das ações do governo que eram centralizadas nas capitais, nas áreas metropolitanas, o filho de um pobre ir à universidade, que a gente não tinha esse direito, um trabalhador rural conquistar a sua aposentadoria. Então, eu faria minha aqui as palavras do mestre Mendes Time. Eu acho que foi muito ruim, mas já passou. O importante é que ficou na história. A gente não está aqui comemorando, a gente está aqui relembrando aquilo que fizeram com Miguel Arraes, com Julião, com tantos outros democratas, patriotas que lutavam por um Brasil melhor e que ficaram presos, exilados, torturados, foram mortos, os corpos ocultados. Se Deus quiser, Tarcísio, nunca mais isso vai acontecer no Brasil. O Brasil, como falou aqui o ministro, eu fui secretário nacional do governo Itamar Franco, que foi sucedido por Fernando Henrique Cardoso. A partir daí, a gente começou a fazer as coisas auscultando o povo, vendo o que é que precisa fazer. Quem não tem uma casa para morar, como a gente construir aquela casa. Quem tem mais, a gente não tomou diretamente, mas não colocou impostos para não distribuir no Pacto Federativo, mas colocou aí umas taxas, umas contribuições e foi fazendo a Bolsa, foi tirando 40 milhões de 160 milhões de brasileiros, que era quando eu me elegi deputado, em 82. Hoje ainda tem 10 milhões, mas a gente vai tirar isso aí e deixar um país livre, democrático e nunca mais golpe militar, nem nenhum golpe. Golpe já tem o nome, é golpe. A gente não quer isso. Deputado Mendes Time, também precisa relembrar as grandes violências praticadas pelos militares, né? Desaparecimento de pessoas, assassinato mesmo, e torturas que faziam lá no centro do Rio de Janeiro, na Polícia do Exército, lá em São Paulo, no DOI-CODE, né? Isso ficou famoso, né? Na minha opinião, a violência contra as pessoas, a tortura, o desaparecimento, é a pior forma de corrupção. É o auge da degenerescência do
aparato governamental. É quando o Estado perde completamente o seu rumo, fica completamente perdido. E foi isso que ocorreu durante esse período. Não é comparar números, aqui torturou menos do que na Argentina, no Chile, não. Torturou, torturou. Isso não é uma coisa quantificável, é qualificável. Houve uma violência, uma agressão, ou seja, nós passamos por um período abominável que nós tentamos evitar. Tentaremos evitar daqui para frente, para o futuro todo. Essa violência era uma característica do sistema ditatorial. As ditaduras sempre são violentas, todas, não existe, uma pode ser menos ou mais violenta que outra, mas são violentas, são agressões aos direitos humanos, à liberdade das pessoas. E daí é que advém a segunda observação a respeito desse período. Tudo aquilo que foi feito nesse período, que é utilizado hoje para louvá-lo, para, digamos, dar-lhe glamour, é algo absolutamente dissociável do período ditatorial. É algo que poderia ser feito durante o sistema civilizado e democrático. Nós não teríamos que ter passado por esse período negro de 20 anos que caracterizou tamanhas dificuldades na vida política do país. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta com os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Nosso tema são os 50 anos do golpe militar. Deputado Gonzaga Patriota, esses 50 anos do golpe militar faz nos lembrar o seguinte: e a democracia brasileira está consolidada? Nós estamos livres do risco de um novo golpe? Olha, Tarcísio e telespectadores, eu acho que uma coisa que minha mãe dizia assim: não tem mal que não traga um bem. Esse golpe, obviamente, que trouxe o mal, trouxe o que não presta, trouxe uma marca negra para a história do nosso país, mas isso ficou registrado na história. E se faz um paralelo entre a ditadura, a perversidade, matarem pessoas, não desenvolver um país tão próspero, tão grande, um país imenso como o nosso, as parcerias com outros países, a globalização, nada disso aconteceu. Obviamente que a ditadura é como um pai autoritário que não cuida dos filhos, e a democracia é como aqueles pais brandos que cuidam, que passam a mão na cabeça, que orientam e que são respeitados e que conseguem, obviamente, criar esses filhos no caminho do bem. Não são 25 anos de redemocratização que ainda pode dizer o país está totalmente redemocratizado. Agora, a gente sabe que mesmo durante a ditadura existiam os militares que estavam ali dentro, até trabalhando, mas que não concordavam com ela. E não era uma minoria, era uma maioria, mas infelizmente não poderia dar um golpe dentro do golpe. Obedeciam. E a gente tem certeza que com o país redemocratizado, com a Constituição cidadã que nós tivemos a honra de ajudar a fazê-la aqui para o povo brasileiro, a gente iniciou um processo democrático, de desenvolvimento, de integração com outros países, de aproximação das pessoas, não mais aqueles gravatudos, graúdos e aqueles miseráveis. A gente vai ter no Brasil, talvez nos 50 anos e eu quero ver se recebo a medalha de ouro. Eu recebi a de prata, estou querendo ver se recebo a medalha de ouro daqui a mais 25 anos, para a gente comemorar um país livre, respeitado, admirado, até porque por onde eu ando por aí, países asiáticos, países latinos, americanos, por onde eu ando,
admiram o Brasil hoje, como ele vive, como ele é administrado, o povo votando, escolhendo quem presta, ou então não votando e derrubando quem não presta. Então, eu acho que a democracia chegou, não vamos ter mais golpes nem ditadura, obviamente que ela vai se aproximar da verdade daqui a mais algum tempo. Deputado Mendes Temer, mas é preciso lembrar aqueles tempos. O presidente João Goulart tinha assumido a presidência da República com a renúncia do presidente Jânio Quadros. Então, o país vivia uma fase de grandes turbulências. A agitação sindical muito grande. Eu cobria a CGT, que era o Comando Geral dos Trabalhadores. Tinha o Oswaldo Pacheco da Silva, que era presidente da Liga dos Estivadores, lá de Santos. E esse Comando Geral dos Trabalhadores decretava greves gerais a toda hora. Aliás, o grande erro da esquerda foi decretar greve geral no dia 31 de março. Porque, como dizem os próprios comunistas, tiraram massa de manobra das ruas. Não tinha povo, não tinha transporte coletivo, não tinha nada. Então, isso aí facilitou a ação do golpe. O êxito do golpe, o sucesso do golpe, não é verdade? Sim. Na realidade, há um divórcio entre as urnas e as manifestações de rua. Isso ficou claro agora nas manifestações na Turquia. Elas não são automaticamente coincidentes. Então, é preciso levar isso em conta também. Não quer dizer que, havendo mais manifestações de rua, que a única forma de combater isso fosse através de um golpe. Poderia ser dentro da estrutura democrática da época, através de eleições e plebiscitos. O sistema democrático que nós tínhamos talvez desse conta de resolver excessos que estivessem sendo defendidos por pessoas de extrema esquerda. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, há duas questões que gostaria de ressaltar quando a gente faz essa viagem no tempo de meio século, de 50 anos. Primeiro, a questão da corrupção. Alega-se que hoje nós temos mais corrupção do que tínhamos na época. Não dá para comparar, Tarcísio, porque hoje nós temos liberdade de imprensa. Naquela época não tinham, as pessoas tinham que comparecer aos quartéis para explicar reportagens, para dar contas, para dar satisfação daquilo que tinha sido escrito. Isso mostra que naquela época não havia. Jornais colocavam bulas de remédios ou deixavam espaços em brancos porque eram previamente censurados. Então não dá para se medir, não dá para se saber se havia corrupção ou não num sistema que não há liberdade de imprensa. É fundamental para combatermos a corrupção que haja liberdade de expressão do pensamento. A segunda observação é que a Revolução deixou uma herança muito negativa no capitalismo de Estado. Pouca gente fala, às vezes a análise não chega a esse ponto. Mas nós temos que analisar o que é o capitalismo de Estado. É que só cresce no capitalismo aquele que estiver concomunado com o governo, aquele que estiver numa parceria público-privada, expressa ou não. Muitas vezes não expressa. Essa herança de grandes grupos que foram formados na época da Revolução permanece até hoje. Vejam o BNDES hoje querendo criar os grandes campeões nacionais, as grandes empresas campeãs, em vez de beneficiar todos, em vez de beneficiar o pequeno e o médio empresário, o pequeno e o médio empreendedor, não, vai criar a Bolsa Empresário, que na sua somatória ela é muito maior do que a Bolsa Família, muito maior para poucas pessoas, subsidiando os juros para que se formem grandes players, grandes empresas que vão
com a desculpa de que vão competir de uma forma internacional, elas vão arrebentar a concorrência no Brasil, impor preços e, dessa forma, ter um sobrelucro em cima do consumidor, do cidadão que deveria ser o primeiro a receber uma proteção do Estado. Deputado Gonzaga Patriota, é preciso lembrar também, antes de 64, eu fui testemunha do golpe, o Brasil vivia, o Jango falava em fazer as reformas de base. Teve aquele grande comício da Central do Brasil no dia 13 de março de 64, né? O Jango estava lá com a dona Maria Tereza e pregando as reformas de base, né? E isso contribuiu muito para acirrar os ânimos. Os empresários ficavam preocupados. Ainda hoje não se fizeram essas reformas de base, né? Reforma agrária, reforma urbana, isso tudo está aí ainda aguardando o tempo. Olha, Tarcísio, a democracia que existia naquele tempo, ela era uma democracia descontrolada. A gente não pode ter uma democracia e essa democracia ser de uma forma tão aberta que ela seja incontrolável. E ela era incontrolável. Anárquica. Anárquica. Então, o Jânio Quadros já foi um erro assumir. Foi outro erro maior em renunciar. Um maior erro ainda foi o Jango não assumir de imediato. Então, aí começou a anarquia, o desmantelo. E eu concordo plenamente aqui com o Mendes Time, quando ele fala que se fala hoje na corrupção no Brasil. Como é que o Brasil saiu de onde era e chegou aonde está em 20 e poucos anos? A diferença é muito grande. É porque se roubava demais naquele tempo e, lamentavelmente, os meios de comunicação eram freados, limitados ou quase nada. Então, a gente sabe que, às vezes, a gente acha que tinha que acontecer alguma coisa, não um golpe, mas tinha que acontecer ali a própria sociedade responsável e não os anarquistas. A maioria dos jornais estava a favor do golpe. A favor do... Não só os jornais, abertamente. Eu vi instituições... O Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, porque não Globo. aguentava mais o desmantelo que tinha daquilo que se chamava de democracia tão aberta, que era uma anarquia. E ela tinha que ser controlada por alguém sério, como está hoje no Brasil. A gente sabe que de 85 para cá, mesmo com a eleição indireta de Tancredo Neves, o próprio Sarney, que esteve lá, mas que ele veio para cá já com uma responsabilidade grande de ser o vice de Tancredo Neves, e depois o próprio governo de Collor, falam muito mal do próprio governo de Collor, mas foi ele que tirou o Fusca daqui, e hoje os carros são bons, foi ele que globalizou o país, foi ele que aproximou o Brasil de quem queria olhar para cá e investir. A gente via assim, o Brasil teve um superávit de 10 bilhões de dólares, hoje a gente não quer saber nem de 100, a gente quer 200, 300 bilhões de dólares, porque aqui a gente tem a carne do mundo está aqui, o petróleo do mundo está aqui e tanta coisa. Agora, faltava naquele tempo alguma coisa, não o golpe, faltava homem sério ser eleito para tomar conta do Brasil e não deixar acontecer o que aconteceu, tanto sangue derramado, tanta humilhação, tantos jovens torturados. Eu via lá em Recife como acontecia com os colegas estudantes, isso deixou uma marca em mim muito profunda. Eu era adolescente, acompanhei aquilo, cheguei à maioridade, fui estudar direito para defender a democracia e terminei entrando na política para ser deputado e, graças a Deus, estou aqui ainda ajudando nesse processo democrático. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Edistano? 2 rápidas palavras. Se nós somos contra os desmandos que hoje estão caracterizando a Venezuela e outros países ditatoriais, nós não podemos, em nenhum momento, fazer apologia dos 20 anos da ditadura militar por que passou o Brasil. E, por último, se nós queremos utilizar esse rememorar do que ocorreu 50 anos atrás como um exemplo para aquilo que não deva ocorrer no futuro, nós devemos atentar
para o fato de que a única forma de preservar a democracia é protegê-la daquilo que a corrompe. E aquilo que a corrompe, que destrói a democracia, chama-se corrupção. Se nós tivermos um governo em que as instituições são respeitadas, em que os políticos são respeitados, nós não temos riscos de golpe nem de desmoralização das instituições e dos agentes políticos. Portanto, nós devemos dar toda a contribuição que nós pudermos para combater esse mal maior que se chama corrupção. Bom, queria aqui agradecer a presença dos deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Gonzaga Patriota, do PSB de Golpe Pernambuco. e corrupção nunca mais, democracia para sempre. Brasil em Debate termina aqui. Nós conversamos sobre os 50 anos do golpe militar. Eu sou Tarcísio Holanda e espero você em um próximo programa.